Exatamente. E como que a gente muda isso? Olha, eu tô com muita fé nesse ano, né, cara? Eu tô... Você tá otimista? Olha, Você viu o que aconteceu? Quando foi o assassinato? A gente tava conversando aqui anteontem, né? Você não você não tá com medo disso escalar até o dia da votação? Porque é muito preocupante, né? Olha, aconteceu... A gente pensou que pudesse escalar em 2018 e quase escalou, né? Teve pra... Teve lá aquele mestre de capoeira, né? Que foi assassinado na Bahia. Sim. Acho que foi uma facada, né? E agora essa loucura, o cara comemorando o aniversário com a família, com os filhos, com a mulher. O cara entra ele lá. vai no lugar do cara. Não é o cara tava na rua. Não, o cara. Não, ele parou lá primeiro pra provocar o cara, né? E aí o cara reagiu, pô, tô com a minha família e tal, verbalmente, né? Exato. Aí o cara vai armado lá e assassino. Ia matar todo mundo, né? Falou que ia matar todo mundo. Era um guarda civil, né? Ele teve alguma chance ali de reagir, mas não... Ninguém acredita que no seu aniversário vai acontecer uma coisa daquela, né? Ninguém está preparado para aquilo, né? É uma tragédia E essa enorme, polarização, né? Você acha que só vai aumentar ou a gente tá... O Bolsonaro precisa parar de falar besteira, o que é quase impossível, né? No caso dele, né? Ele falou alguma coisa sobre o ocorrido ou não? Ele falou hoje, né? Que assim mesmo, que o cara provocou também. Ele falou? Ele deu um desconto pro assassino, né? Então, quando você dá um desconto pro assassino... Você estimula que isso fica aconteça, difícil, né? E o presidente da República, né? Então, assim, infelizmente, nós estamos... Na presidência da República, nós temos uma pessoa que tem uma visão de mundo em que isso é normal. E como foi para você tá disputando com ele naquele momento? Te passa pela cabeça o que aconteceria se... Não, eu conheci o Bolsonaro e sabia que ia ser uma tragédia. Eu disse isso várias vezes, para jornalista, para amigo, eu falei, vai ser uma tragédia. Mas você falava em todos os sentidos? Você falava sobre escala... É que eu conheci o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa perturbada, uma pessoa assim, com sérios problemas psicológicos, mas muito graves. E uma pessoa com um viés assim, de criminoso mesmo. Uma pessoa que não dá valor à vida, não tem empatia... Explodiu uma bomba no exército para garantir melhores recursos pro soldo. É uma pessoa muito... Assim, foi expulso do exército. Quer dizer, daí você tira a base. Né? Com 33 anos de idade, foi expulso do exército. O Bolsonaro, só para você ter uma ideia, ele chegava... Como deputado, ele chegava terça-noite, batia o cartão terça-noite, ficava quarta, batia o cartão, quinta de manhã, batia o cartão e ia embora. Então, não dava 48 horas de trabalho. Nunca apresentou um projeto, nunca presidiu uma comissão, nunca relatou um projeto de lei. Mas aí ele chega à presidência e tudo muda e... Não, aí o que acontece em 18 é uma coisa que também a história está registrando aos poucos. Sim. O Lula liderava as pesquisas, como lidera hoje, né? Exatamente no mesmo patamar, no 39%, começo. 40%, 38%. E aí o Lula é retirado da disputa por decisão da Justiça Eleitoral, que entendeu que a condenação dele impedia ele de disputar. Ele estava preso na época ainda, não estava? Ele estava preso. Outra coisa ilegal, ele não podia estar preso. E mesmo assim, vocês colocaram ele na chapa? Colocamos ele na chapa. E recorremos às Nações Unidas para que as Nações Unidas denunciassem a violação de direitos dele concorrer à eleição. Eu era vice na chapa, não era o candidato a presidente. É verdade. Era candidato a vice. E antes que a eleição acontecesse, as Nações Unidas expediram uma liminar dizendo que as autoridades brasileiras têm que deixar o Lula disputar. E a Justiça brasileira se recusou a acatar. E aí eu assumi a cabeça de chapa nessa condição. Depois de quanto tempo de campanha? Não, eu assumi faltando 30 dias para a eleição. Eu assumi a cabeça de chapa, acho que a data é 11 de setembro. Você acha que isso também ajudou a não dar tempo tanto de fazer uma campanha em cima do seu nome? Tudo que pôde ser feito para nos atrapalhar foi feito. Entraram com processo contra mim, está tudo arquivado, mas na véspera da eleição...
Vazaram a delação do Palocci, faltando uma semana para a eleição. Uma delação que não deu em nada. Prenderam o Lula, impediram a Dilma. Bom, esse carnaval todo que a gente conhece. Quer dizer, para dar no Bolsonaro, muita coisa aconteceu. Exatamente. Para o Bolsonaro teve chegar... todo um movimento, não foi só ele, chegar à né? presidência. Teve todo aquele movimento antipetismo também, que estava muito forte e tudo mais. Exato. Né? Mas eu acho que aos poucos a história vai sendo contada. Tá até numa velocidade superior à que eu imaginava. Você imaginou que ia demorar muito mais tempo para... Tinha dias que eu acordava e falava, pô, vai demorar. Isso aqui vai ser um inverno longo, entendeu? Mas aconteceu o hacker de Araraquara, que descobriu aquela troca de mensagens do Moro com o Dallagnol. Então foi ficando explícito que aquilo era uma conspiração para o Moro fazer carreira política às custas da liberdade do Lula, né? Então ali foi um lance de oportunismo que teve a cumplicidade de muita gente que não gostava do PT. Falou, bom, já que ele está fazendo um serviço sujo para a gente, vamos deixar ele fazer, né? Então muita gente lavou as mãos, né? Como Pilatos, né? Lava as mãos e deixa a turma... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Passou na cabeça, durante a pandemia, falando assim, se eu tivesse lá, seria diferente? Eu penso todo dia, né, nisso, né? Porque... Imagina o quanto de morte que poderia ter sido evitado, né? Cara, eu, assim, nas poucas semanas que eu tive 3 semanas de primeiro turno e 3 semanas de segundo. Então, a minha campanha durou 6 semanas. Cara, eu dei meu coração, eu dei minha alma para aquilo, porque eu sabia que ia ser um tremendo desastre uma vitória do Bolsonaro. Mas, enfim, eram tantas forças conspirando a favor dele que, enfim, eu me sentia ali um Dom Quixote muitas vezes lutando contra forças medonhas, assim, né? Mas, enfim, hoje... Eu sabia a época e hoje eu acho que muita gente sabe que eu estava do lado certo da história. Eu estava do lado da verdade. Paguei um preço elevadíssimo por isso, na vida pessoal. Vida pessoal também? Claro. Desorganiza tudo, né? Porque quando você começa a ser perseguido também. Quantidade de ações judiciais. Você tem que arrumar advogado. Aí as portas se fecham para você. Eu dava muita consultoria, dava palestras. As portas vão se fechando. Você vai ficando sem... Mas sobram os verdadeiros amigos, né? Sobram os caras que te conhecem, te respeitam. Você chegou a se ver numa hora falando assim, pô, pra onde eu vou que tá fechando porta? Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Quando? Logo depois da eleição? Eu acho que depois das 2 eleições, 16, que eu tentei a reeleição e não tinha clima, porque o impeachment da Dilma estava acontecendo durante o processo eleitoral. Exato, né? E 18, nesses 2 momentos... Você vê, assim, você não vê luz no fim do túnel, né? Você fala, eu tô num túnel aqui, não sei se tem saída, né? Então eu me vi nessa situação, mas eu nunca perdi a fé. Eu falei, pô... Como que tá a pesquisa agora para o governo? Você sabe? Aqui para o Estado? Eu tenho aqui umas informações aqui da última pesquisa do Datafolha. Como tá? O Haddad está liderando com 34%. E aí Quem tá em segundo? O atual governador Rodrigo Garcia e o ex-ministro Tarcísio Freitas, eles estão empatados com 13%. 13%. E o Haddad 34%. Tá bem. Então vamos voltar no tempo então para tua primeira prefeitura. Como que foi? Cara, eu acho que São Paulo deu uma mudada muito legal. Hoje, cara, dá pena andar por São Paulo do como ela tá largada, assim. Não, São Paulo, assim, eu acho que até... Bom, como o PT tava na Berlinda, era muito difícil fazer campanha, muito difícil as pessoas valorizarem. Mas eu acho que... não erro em dizer que eu fui o prefeito mais premiado da história da cidade. Eu devo ter mais de uns 10, 12 prêmios internacionais. Na área de urbanismo, com o plano diretor. Na área de finanças, eu fui o primeiro prefeito que conseguiu o grau de investimento para a cidade, justamente por causa da renegociação da dívida. Na área de mobilidade urbana, por causa de corredor de ônibus, bilhete mensal, passe livre, transporte noturno, ciclovia, redução de velocidade, redução das mortes, prêmio de mobilidade, prêmio de direitos humanos. A cidade ganhou selo da Rainbow Cities por criar um ambiente amigável para a comunidade LGBT. Enfim,
passaria aqui a noite falando só do reconhecimento. No Bloomberg Philanthropies ganhei o título de melhor prefeito da América Latina. Então, eu acho que a gente fez um trabalho de mudar o conceito de cidade. Como a pessoa passa a olhar para a cidade. Como que era visto antes? Acho que privilegiava o carro individual. Na verdade, era uma cidade privada. Era uma cidade privada de si própria, sabe? Porque assim, era da casa, carro, escritório, carro. O cara ele não vivia a cidade. Uma Paulista Aberta, por exemplo, que aliás me deu um prêmio nacional aqui. A Paulista Aberta, se você for para os países desenvolvidos... Na cidade você tem as ramblas, você tem os lugares onde é um lugar de convivência. Onde as pessoas vão se encontrar. Exato. Onde uma banda vai lá tocar, um cara toca flauta, outro toca sax. Também a possibilidade dela ficar fechada permanentemente. Sim. Não dá, né? O que a gente fez foi transformar a cidade num laboratório de boas práticas. Cara, Vilela, São Paulo, cosmopolita como é, não tinha transporte na madrugada. Da meia-noite às 5 da manhã, mas ainda não tinha. Agora, ônibus tem. Tem. Quando eu vou assistir jogo lá no Itaquera, a gente tem que correr lá. Não, o metrô, tô falando. O metrô não, tá. Mas eu tô falando da prefeitura. Porque metrô é estadual. É essa confusão às vezes que atrapalha, né? Segurança também. Mas eu fui o primeiro prefeito que botou ônibus de madrugada na cidade de São Paulo. É o mínimo, né? Você tem porteiro, enfermeiro, médico, você tem garçom, você tem uma opção de gente trabalhar à noite. Claro. E que ficava até às 5 da manhã para voltar para casa. Então eu estou falando de coisas que foram feitas que mudaram a percepção do paulistano sobre a sociedade. Eu acho que hoje o paulistano valoriza muito mais aquilo que foi feito 6 anos atrás do que na época que estava sendo feito. Na época eu lembro que as pesquisas eram muito ruins em relação ao governo. Não, e a pancadaria nas rádios. Né? Não, a pancadaria nas rádios contra a ciclovia, contra a redução de velocidade. O que aconteceu com a ciclovia que bateram tanto? Era porque ela foi imposta, ela foi colocada da noite pro dia? O que aconteceu? Cara, eu prometi... Porque ninguém é contra a bicicleta, mas eu lembro... a celeuma que foi, era porque tinha problema de grana. Hoje a ciclovia da Paulista, né? Entraram com uma ação para me impedir de fazer a ciclovia no canteiro central da Avenida Paulista. Entraram com outra ação. Qual justificativa? Pressa, falta de planejamento. Inventavam tudo, perderam todas. Só que o trabalho que dá responder a cada ação. Sim. Aí, Paulista Aberta, outra ação judicial. Aí, redução de velocidade, outra ação judicial. E assim ia. Ação judicial atrás de ação judicial. Quem que faz isso? A Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, era um período de estresse muito grande. Para fazer qualquer coisa. Entre 2013 e 2016, 2013 começam as manifestações de junho. Aquelas grandes manifestações. Vem pra rua. Até o ano do impeachment, que foi 2016, pegou todo o meu mandato. E era muito estresse. Porque era Jovem Pan dando porrada, era Bandeirantes dando porrada, era Rede Globo dando porrada. O dia inteiro. Falando mal daquilo que hoje eles próprios elogiam. Mas não dão... O braço a torcer. Não dão o braço a torcer e não reconhecem nem a autoria. Mas teve algum erro na implantação das ciclofaixas? Eu acho que não. Estão todas aí. O Dória prometeu rever tudo, reviu o quê? Está tudo aí, entendeu? Aliás, o Dória ficou 1 ano na prefeitura e puxou o carro, né? Exato. Então, foi um período anômalo da vida política brasileira. Estava no meio do furacão. Você não conseguia nem explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Por quê? Porque virou uma coisa de... E eu era vamos dizer, o alvo, porque assim, depois do Lula e da Dilma, o prefeito de São Paulo, a cara do PT era o Fernando Haddad, né? Então vamos aprontar com o Fernando Haddad. Então era impossível vencer naquelas condições, naquele cenário. Eu acho. É engraçado que a gente faz a pesquisa de avaliação de governo hoje. Mudou? E dá o dobro, o triplo de aprovação do que era. É por isso que história é estudada sempre com um distanciamento, né? Porque quando você está perto, você não consegue entender o que está acontecendo. Acho que dobrou a aprovação do governo de 2016 para cá.